Queridos irmãos, agora dando sequência no vídeo 196, né? Desculpa, é Covid, eu tô com Covid, então vocês vão desistir isso aí, vocês põem uma máscara, viu? 3 minutos depois, aproximadamente, acrescentou a agonizante. Vou-me novamente embora, e desta vez não voltarei ainda que me chames. E, gente, eu não sei porquê, sabe? Não é que eu sou muito cético, não. Mas para me enganar, é meio difícil. Vou contar uma historinha para vocês. Faz parte da história dos livros. Eu trabalhava numa casa espírita em São Sebastião do Paraíso, na Rua dos Antunes, 1017, na época do presidente Marcílio Colombaroli, que foi o período que existiu trabalhos sérios naquela casa. Isso eu assumo e pronto. Então, os médios viviam todos assim de olho em mim. Por quê? Porque não foi nenhuma nem duas vezes, não, que eu desmascarei vários médios. Por que eu desmascarei no bom sentido? Porque eu sabia que não tinha espírito nenhum comunicando através deles. E eu chamava o Marcílio e dizia: Marcílio, isso é mistificação. Isso é charlatanismo, isso é... E o Marcílio ia lá e falava assim: ó, meu irmão, ó, nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Pode caçar seu rumo. Porque não havia espírito se manifestando, gente. Um dia, um espírito se manifestou lá, através de uma médium, e esse espírito dizia assim: eu quero acabar com ele. Eu vou matar ele. Enquanto eu não matar ele, eu não vou conseguir sossegar. O facho. Falou desse jeito. Aí eu peguei e fui pro presidente. Falei assim, ó. Não tem espírito nenhum ali manifestando. É a própria médium. E vem cá que eu vou explicar pro senhor o que está acontecendo. O mentor espiritual está dizendo aqui que ela teve uma briga com o marido durante o dia. E ela está desabafando o que ela viveu durante o dia hoje. Olha o perigo, gente. Ela está desabafando. Então o senhor trata ela com calma, com delicadeza, tudo, mas depois o senhor conversa com o marido em particular, para ver se isso não aconteceu de verdade. Se não aconteceu, eu dou minha cara para o senhor bater. E ele tratou ela ali tal, como terapeuta, né? Um psicólogo, aliás. E depois ele foi conversar com o marido dela. Aí o marido relatou toda a história que ela havia relatado lá no centro. Que ela disse em casa que ia matar ele, que ela ia acabar com a vida dele, que ela detestava ele. Entendeu? Só porque ele, marido, não deu a ela um par de sapato que ela tinha pedido. Eita, falta de chinelo! Então, para me enganar, é meio complicado. Então, os médios, quando os médios me viam chegando assim no centro espírita, eles já ficaram tudo recebiado. O presidente ia dá a palavra, irmão. Tô sentindo nada de influenciador não, senhor Marcílio. Ia também tô sentindo não, senhor Marcílio. Engraçado que o dia que eu não ia, 14 médios recebia 3, 4 comunicação de uma vez, coisa que é errado. Mas recebia. Ué, por que o dia que eu ia ninguém recebia? Não tem aí alguma coisinha errada, não? Oxi.
Vou-me novamente embora, e desta vez não voltarei ainda que me chames. Que drama! Durou esta cena 8 minutos. Via-se bem que a agonizante gozava da visão completa dos dois mundos ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se moviam ao seu derredor no além e simultaneamente dirigia a palavra aos mortais deste mundo. Nunca me sucedeu assistir à morte mais impressionante, mais solene. Aquele caso, nós não podemos duvidar, mas também não podemos acreditar, porque existem vários fatores que levam o indivíduo, neste momento, a ter esses tipos de visões que não são reais. É como se fosse um holograma. É como se fosse uma materialização do pensamento dele. E acontece casos de verdade também. Estou falando que não seja esse verdadeiro. Mas a gente tem que estudar tudo, viu, gente? Ciência, ciência, a gente tem que vasculhar tudo. Eu não sou aquele besta que pego e leio apenas uma frase e me dou por satisfeito com ela, não. Eu vou deitar depois dos vídeos que eu gravo todos os dias. Eu vou deitar, eu demoro mais de 1h30, 2 horas para dormir. Porque eu fico ali com os meus pensamentos, assim como um vulcão em erupção, eu mesmo me questionando. Eu mesmo. Tem hora que eu me questiono, eu me respondo, eu me questiono de novo, eu me respondo. Tem hora que eu não acerto nem comigo. Tem hora que eu pergunto algo a mim e o meu subconsciente responde e eu não aceito. Eu pergunto de novo, ele me responde, eu não aceito. Eu tenho o direito de não aceitar, ué. Não bateu com as leis divinas. Eu tenho o direito de não aceitar, ué. Sabe lá quem é que nesse subconsciente meu tá me respondendo? Tá. Os análises relatam igualmente grande número de casos em que o doente percebe aparições de defuntos. Aparições de defuntos cujo falecimento ignorava. 5 casos sensacionais encontram-se nos processos, não sei do que, de Londres. Esses casos apoiam-se em testemunhos de alto valor. O Sr. Ernesto Bozano, ao terminar a sua exposição, pergunta se esses fenômenos poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura do pensamento. Conclui pela negativa e assim se exprime. Se consegue explicar pelo processo da subconsciência. Olha o termo, subconsciência. Você já ouviu falar nesse nome? Eu não descrevo a respeito desse termo porque nós estamos seguindo outra linha aqui. Essas hipóteses pouco se recomendam pela simplicidade e não têm o dom de convencer facilmente um investigador imparcial. É claro que, com semelhantes teorias tão embrulhadas e muito mais engenhosas do que sérias, se ultrapassam as fronteiras da indução científica para entrar-se a todo pano no domínio ilimitado do fantástico. Enfim, eis 2 outros fatos publicados pelos análises da Sociedade Psíquica
sociedades, né, psíquicas de mais de 1911, eles apresentam certos traços de analogia com os precedentes e, além disso, se enriquece de pormenores que nos ensinam como se opera na morte a separação entre o corpo fluídico e o corpo material. Você pode pensar, queridos irmãos, que esses assuntos aqui, eles são assim assuntos banais, mas não é. Isso aqui é de extrema importância. Isso aqui nos enriquece de uma tal forma que você nem imagina. Quando chegar o teu momento, aí você fala assim, o teu também, Luiz. Você devia falar o nosso momento. Eu não. Quando chegar o teu, porque você que tem medo da morte. Eu não tenho medo desse bicho, não. Uxe. Se eu deitar na cama hoje e retornar ao plano espiritual, isso é um favor. Eu desencarno todo dia, gente. Você também. Nasceu de mulher na terra. A partir do momento que ocorreu a concepção, você entendeu? A partir daquele momento em diante, que ocorre? Nasceu, já está morrendo. Olha só pra você como é que é as coisas. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai se aproximando. Então, eu tenho um amigo meu que nós completamos 50 anos, ele 50 e pouquinho, eu 50 e pouquinho também. De vez em quando eu bato nas costas dele e falo, amigo, já vencemos a metade, né? Será? Eu falo, sim, a metade já foi. Agora vamos trabalhar para mais uma metade, né? Não sei quantos minutos, quantos meses vai durar, mas vamos batalhar, né? Conto entre meus mais caros amigos uma jovem pertencente às altas classes da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Teve ela há alguns anos a infelicidade de perder sua irmã mais velha. Então, com 20 anos, em consequência de uma forte preurísia. Eu confesso que eu não sei o que é isso. Quando eu não sei, eu falo, tá? Se você procurar aí, você vai entender do mesmo jeito. Preurísia. Você vai entender do mesmo jeito. Não é questão de eu falar que você vai entender. Procure um dicionário, vai no pai do burro. O pai dos burros chama-se Google. Não é eu só que tenho que ir, né? Edith, designarei por esse nome a jovem médio. Não quis afastar-se um só instante da cabeceira de sua irmã e quis afastar-se um só instante. Aí, em estado de clarividência, pôde assistir ao processo de separação do espírito da parte material. Contava-me ela que a pobre doente, em seus últimos dias de vida terrestre, se tinha tornado inquieta, sobrexcitada, delirante, voltando-se incessantemente no leito e pronunciando palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade semelhante à fumaça, que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda, de modo a assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar a poucas distâncias da doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, sendo substituída à tarde por prostrações profundas,
precursoras da agonia. Edith contemplava evidentemente a irmã. O rosto tornara-se lívido, o olhar obscurecia-se, mas ao alto, a forma fluídica purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a criança jazia inerte sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma se transformara em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes à fluorescência elétrica, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e a outros órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou alguns tempos de um lado a outro para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era em aparência muito fraco e mal podia suster-se. Enquanto Edith contemplava essa cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu seu pai e sua avó, mortos ambos nessa mesma casa. Olha que legal. Aproximaram-se do espírito recém-nascido, sustentaram-no efetuosamente e o abraçaram. Depois arrancaram-lhe os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-o sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Agora, aqui está uma questão. Olha só. Arrancaram-lhe os cordões. Eu usei esse termo num caso de um espírito que se encontrava dentro do caixão. Ele, espírito, junto com o corpo escondido, fingindo que não era com ele, mas com os olhos fechados, com medo de que era ele. De repente chegou uma leva de espíritos assim, sofredores, e meteu a mão ali no caixão, no peito do defunto, arrancou para fora aquele espírito, e arrancou ele e levou ele para as regiões umbralinas. E algumas pessoas vieram me dizer, isso não é possível. Ah, gente, cada caso é um caso, gente. Ô, gente, na escola da vida nós não somos ainda nem o lápis e nem a borracha. Nós somos um mero projeto. Nós não sabemos de nada. Arrancaram. De que forma? Eu não sei, você não sabe, nem os mais entendidos não sabem. Mas arrancaram. Aqui, Leon Denis está dizendo. Arrancaram-lhe os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-o sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Cada caso é um caso, gente. Isso está relacionado ao processo evolutivo da pessoa. Esses seres ainda precisavam passar por esse processo de desencarnação. Tem seres que desencarnam sozinho e desaparece pica-mula aqui da Terra. Outros desencarnam, dá um trabalho imenso. Outros é um sofrimento para reencarnar. E outros já não sofrem nada. Você entendeu? O processo é muito complexo, gente. É muito complexo. Então a gente tem que analisar, né?
O senhor W, eu vou tratar de senhor W, viu? Porque eu não sei pronunciar esse nome aqui, eu confesso aí. Pastor da igreja anglicana e um dos mais célebres médiuns de nossa época, publicou em jornal. Tive recentemente, pela primeira vez, na minha ocasião, de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessa experiência que me louvo por ser útil a outros contatos que vi. Tratava-se de um próximo parente meu de quase 80 anos e eu tinha percebido por certos sintomas que seu fim estava próximo e corria a preencher meus tristes e últimos deveres, né? Graças a seus sentidos espirituais, podia verificar que em torno e acima do seu corpo se formava a aura nebulosa com a qual o espírito devia preparar seu corpo espiritual. E percebia que ela ia aumentando de volume e com densidade, pois que submetia a maiores ou menores variações segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude assim notar que, por vezes, um milagre alimento tomado pelo doente ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximasse tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites, e se bem que ao 7º dia já o corpo tivesse dado sinais de sua iminente dissolução e flutuação da vitalidade espiritual em que se exteriorização persistia, pelo contrário, a cor da aura tinha mudado, esta última tomava, além disso, formas cada vez mais definições à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo de libertação progrediu. No momento supremo via aparecer formas dos anjos de guardas que se chegaram ao moribundo e sem nenhum esforço separaram o espírito do corpo consumido, quando enfim se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenavam completamente e se impregnavam de inefável expressão de paz e de repouso. Agora aqui nós temos, isso aqui é real. Só que nós temos que entender que você observa que aqui todas as histórias, o espírito, ele se eleva a uns 2, 3 metros acima do corpo e ali ele vai se formando, ele vai se plasmando ali. Não é todo caso assim não, viu? Não se iluda não, cada caso é um caso. Eu já vi tanta coisa que eu posso dizer para você, não se iluda. Porque o negócio é de enrolar o bigode do bode. Se você não estiver preparado, meu amigo, minha amiga, é melhor nem mexer com isso. Porque se você mexe com isso e acha que é desse jeito, largue mão antes que você complique a tua vida e complica a vida dos outros. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo.